Pai do Senhor Jesus, boa tarde, meus amados irmãos. A palavra de Deus nessa noite, ela está em Mateus capítulo 5, versículo 1 ao versículo 9. Nos diz assim: E Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E abriu a sua boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurado os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Tema dessa palavra: as bem-aventuranças. Meus amados, é interessante observar na leitura do texto que Jesus, vendo a multidão, ele subiu ao monte. O que nos mostra isso aí? Que ele, Jesus, ele não procurava estar com a multidão, não. Ele falava às vezes para a multidão, mas ele sempre procurava no menor. E aqui, quando ele se afastou ali, quando ele foi até o monte, os discípulos se aproximaram dele. Então ele começa ensinando aqui os discípulos, esses que ele escolheu para prepará-los a fim de dar continuidade à obra que ele realizaria na cruz do Calvário, como realizou. Então a primeira bem-aventurança aqui, podemos também trocar essa palavra bem-aventurança por feliz, né? Que é até mais simples de entender, né? Bem-aventurados ou feliz, os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. Essa palavra pobre não está se referindo à pessoa que tem, carência de bens materiais, não. Essa palavra que está em sentido mais no sentido espiritual, a pessoa que é humilde. A pessoa que é humilde. Você já viu? É uma característica excelente a pessoa humilde, a pessoa que ela reconhece que ela tem certas carências, certas necessidades, né? A pessoa que conhece a Deus de verdade, você vai perceber essa característica. Aquela pessoa que tem intimidade com Deus, que é um homem de Deus ou mulher de Deus, ela é uma pessoa humilde, né? Independente da posição social dela, se ela tem muitos bens ou não, mas quando ela conhece a Deus de verdade, ela é humilde, né? Por isso que João Batista falou que importa que ele cresça e que eu diminua, né? Ou seja, que eu fique cada vez mais pequeno e que o Senhor possa crescer. Essa palavra de João que é um exemplo de humildade, né? Dando sequência aqui: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Chora por quê? Chora devido às tragédias do mundo, devido aos problemas financeiros, ou problemas de... Não, ele chora diante de Deus, por causa, muitas vezes, das provas. Ele chora às vezes de ver a situação tão complicada ou difícil hoje, quando você vê a igreja do Senhor, lá de Atos, vê a igreja de hoje, a pobreza espiritual da igreja hoje. Chora devido a situações que ele contempla de injustiça, né? Ele chora muitas vezes diante de Deus, pelas provas, pelas situações difíceis que ele enfrenta muitas vezes. Ele chora por causa da obra, por causa do reino de Deus, né? Assim como Jesus chorou sobre Jerusalém, quando viu Jerusalém mergulhada na idolatria, no pecado, Jesus chorou, porque doeu no coração dele aquela situação. Então, choro aqui, o choro mais no sentido de diante do Senhor, de tristeza devido a circunstâncias não agradáveis a Deus mesmo. Então, bem-aventurado aqueles que choram, porque serão o quê? Serão consolados, né? Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Os mansos aqui, aparentemente, você deve ser uma pessoa tranquila, calma, né? Manso, mas não é assim, não é isso que está dizendo. Quando a gente fala essa palavra manso, você se lembra uma figura na Bíblia, Moisés. Por que Moisés foi considerado um dos homens mais mansos da terra? Sabe por quê? Porque Moisés, ele recusou ser chamado de ser filho de Faraó para sofrer com o povo de Israel no Egito. Ele renunciou àquela posição que ele tinha, aquela vida boa, né, de recursos,
para poder sofrer com o povo, né? Então ele diz que bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Então quando você renuncia às coisas daqui, dessa vida, por amor a Deus, a obra, Deus vai te abençoar, te prosperar. Interessante, né? Como é que Deus é justo, né, amados? Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Eu me lembrei aqui de Jó quando eu estava lendo essa palavra. Por quê? Porque Jó, quando Deus falou a respeito dele, quando Satanás foi falar diante do Senhor a respeito de Jó, o que o Senhor falou? Que ele era um homem temente a Deus, desviado do mal e era justo. Justo. Aqueles que têm fome e sede de justiça. Aqueles que, quer dizer, aqueles que não se conformam com a injustiça. Quando vê a injustiça, ele dói no coração dele, porque ele gosta de ver as coisas certas, ele justo. Por quê? Ele é filho de Deus, e Deus, ele gosta de Deus, é um Deus justo. E o servo de Deus, o crente em Jesus, também ele tem fome de justiça. Ele quer ver a justiça estabelecida, né? Só se estamos vendo o país aí hoje, aí, nós estamos vendo quanta injustiça, né? Então o servo de Deus, ele tem fome de justiça, quer ver as coisas certas, as coisas justas, como Jó. Então por isso que a palavra diz aqui, que bem-aventurados que têm fome de justiça, porque serão o quê? Serão fartos, né? Bem-aventurados misericordiosos, que alcançarão misericórdia. O que é misericórdia? Já falamos sobre isso, né? A palavra misericórdia quer dizer o coração de Deus voltado à miséria, né? E o servo de Deus, aquele que é filho de Deus, ele pode também ter essa misericórdia. Ele pode ter um coração cheio do amor de Deus e se voltar em favor da miséria do homem, de tentar ajudar, né? De tentar ver a miséria que as pessoas vivem. Aqui pode ser o sentido miserável, materialmente falando e espiritualmente também. Então é bem-aventurado que você tem misericórdia, quando você não é vingativo, quando você aprende a tolerar o erro do outro, a perdoar, né? Você deixa o seu coração encher do amor de Deus, e aquela misericórdia que é normal em Deus, você também tem essa misericórdia. O seu coração se volta para a miséria do próximo e quer ajudar de qualquer forma. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. É isso. Por quê? A palavra diz que sem santificação ninguém verá o Senhor. O limpo de coração que vive em santificação, em pureza, busca purificação no sangue do Cordeiro, busca comunhão com Deus, busca andar com Deus. Então, qual o resultado? Verá Deus. Quem é limpo de coração, quem purifica a sua vida na presença do Senhor, em oração, na leitura da palavra, ama o Senhor, ama estar na presença do Senhor e tem um coração puro. E qual vai ser a recompensa? Vai ver a Deus um dia. Hoje está contemplando a face de Deus e vai ver a face de Deus quando vou partir desse mundo para a eternidade. Bem-aventurados os pacificadores, que serão chamados filhos de Deus. Ó, que maravilha! O que é pacificador? É aquela pessoa que gosta de ver, quando vê duas pessoas em problema, que tenta aproximar. Ela, na família, ela sofre quando vê a família dividida. Ele é pacificador, ele tenta de qualquer maneira orar a Deus e procurar que ele ajudar para que haja paz. Sofre quando há divisão, porque no coração dele tem espírito pacificador, de querer as pessoas verem bem juntas, família, colega de trabalho, onde você convive, você quer ver o quê? Paz. Você ora por isso, tenta ajudar para que haja paz. E então por isso você será chamado filho de Deus também, os pacificadores, né? É isso. Então as bem-aventuranças estão aí, né? A palavra se deu um pouquinho de tempo, mas tudo para a glória de Deus. Agradeço pela sua preciosa atenção até aqui. Não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar nossos vídeos. Se inscreva no canal. Por favor, compartilha, porque Deus tem um projeto grande com esse canal. Deus abençoe. Uma boa noite, a paz do Senhor Jesus.